Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Piuí. Geralmente o filme tem a estrutura de 3 atos, que vai ficar ali entre o início, o meio, que desenrola a história, e o final do filme. Mas, meu amigo, vou te falar que às vezes o filme não tem final. Exatamente, não significa que ele dura pra sempre, mas sim que você assistiu toda aquela história, você se envolveu, você queria saber o que ia acontecer e do nada o filme vai lá e acaba sem dar uma conclusão pra tudo isso. E é isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí, 5 filmes sem final. Se você não deixar like no vídeo agora mesmo, o vídeo não vai ter nem início. Vai ser só isso. Um bom tempo assim. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre filmes sem final. E eu acabei de me lembrar de outra coisa que não tem fim, que é o medo dos homens de cuidar da calvície. E a preguiça também. Cara, se você constantemente vai no espelho, olha suas entradas e fala, peraí, eu acho que aumentou, mas daí você fala, nem aumentou tanto assim, meu amigo, aumentou sim. E vai aumentar muito mais se você não cuidar disso logo. E você até pode pensar assim, deixa pra depois, vou usar boné e tal. Meu amigo, boné é legal, eu não tenho nada contra o boné, mas você tem que usar o boné por opção e não ser obrigado a usar. Se você não cuidar das suas entradas, sabe o que vai acontecer? Diferente dos filmes que estão aqui, elas vão ter um final que se chama calvície. Mas esse é o final triste, desastroso. E você pode colocar o final de diretor, não é? Exatamente, que é o final feliz, aquele final que você encontra com a Manual, uma empresa britânica especializada em tratamentos para calvície masculina em estágios iniciais ou avançados. E o tratamento da Manual é para ser feito de uma forma prática e sem tabus. Você vai acessar um site, responder um formulário bem completinho, onde o pessoal responsável vai conseguir montar um tratamento específico para você. Você, eu tenho problema de tal maneira, a minha entrada de tal jeito e tal, você vai responder tudo isso aí. Lembrando que tudo isso é feito por uma equipe médica e você também pode receber atendimento médico sempre que precisar durante o seu tratamento. E esses produtos vão chegar na sua casa com frete grátis e vai chegar numa embalagem bem discreta. Pode confiar que não vai ter um aviso, um outdoor falando assim, olha o calvo aí. Olha o calvo aí! Bem, amigos! Peraí, agora que eu parei pra pensar, o Galvão nunca cuidou das entradas dele? E ele virou o Galvão Bueno. Vai se criando um clima terrível. A partir do 4º mês de uso, os resultados já vão ficar visíveis, então você precisa começar o tratamento logo, até porque, utilizando o cupom PW, você vai receber 40% de desconto no seu primeiro pedido com a Manual. Então não perde tempo, começa logo a cuidar da sua calvície, vai no link que está aqui na descrição, usa o cupom PW e dê um final feliz para sua calvície. Bota cabelo nessas entradas, vamos! Velozes... 1, 2, 3, 4, marchando de... Pare de gritar! Velozes e Furiosos é uma das sagas de maior sucesso dos últimos tempos e até mesmo da história do cinema. Somados, os filmes dessa saga já fizeram quase 7 bilhões de dólares em bilheteria e já proferiram mais de 73 milhões de vezes a palavra família. Family. Family, family. Family. E o jeito que essa saga começou e continuou é muito engraçado, porque no início eram só rachadores que pegavam seus carros tunados, botavam um do lado do outro, aceleravam, cortavam o giro e davam um pipoco. Mas com o passar do tempo a história começou a ficar muito maior e ali pro final da saga a gente já tava vendo Vin Diesel sendo um agente do governo. Sim, os agentes do governo que botavam um carro no espaço, que arrastavam não sei o que usavam um imã para se pendurar num helicóptero, que faziam até perseguição de submarino. Tudo isso a gente viu em Velozes e Furiosos e chegou uma hora que a gente pensou assim, cara, não tem mais para onde ir. Mas aí chegou Velozes e Furiosos 10, que mostrou na nossa cara que o Toretto e seus amigos não, sua família, eles mais uma vez trabalhando para o governo conseguiram. Foram lá e extrapolaram todos os limites. E Velozes e Furiosos 10 foi anunciado como o fim épico desta saga, onde a gente ia entender as consequências de tudo que aconteceu até então, a conexão dos personagens, a história, como desenvolveu, e a gente viu Velozes e Furiosos 10
e não terminou nada, né? Oi? Exatamente, e nessa trama aqui a gente vê o terrível Dante, personagem do Jason Momoa, o Coringa de baixo orçamento, que tá indo atrás do Toretto e seus amigos, sua família, eu sempre confundo família com amigos. O Dante tá louco pra comer a tia do Vin Diesel, né? Vou comer a tia do... E o motivo pelo qual ele tá atrás dessa galera, putz, é que lá no quinto filme, cara, o vilão do quinto filme era o pai do Dante, que estava lá o tempo todo e só você não viu, ele tava lá no meio desse rolê todo, entendeu? E agora ele quer vingança. Sabe como é que é o nome do pai do Dante? Como? O Hernan Reyes, um brasileiro, né, que na verdade é português e que tá aqui nessa história sendo interpretado por um russo, sei lá eu quem que é esse cara aqui, mas ele é o pai do Dante, como o Léo falou, o Dante tava lá o tempo todo, só você não viu, e ele aparece agora pra se vingar. Então ele começa a ir atrás dos amigos do Toretto, coloca todo mundo em risco, e cara, realmente coisas incríveis acontecem nesse filme, como batalhas no meio de Roma, depois batalhas no meio da cidade. Pô, tem um futebolzinho aquele lá dos carros. É, Rocket League com a bomba, né? Muito legal. Também tem uma cena, e aí é no final do filme, tá? Uma cena épica do momento que ele começa a perseguir Toretto e seu filho com 2 caminhões, que não são o Optimus Prime, tá? Mas poderiam. E nesse momento o caminhão vai pra cima do Vin Diesel, ele não sabe o que fazer, engata primeiro, acelera, pula a ponte, começa a descer uma represa, começa a explodir tudo, ele consegue escapar e a gente pensa, meu Deus do céu, ele vai morrer, ele vai matar o Dante, e aí o filme acaba. E assim, essa aqui é só a primeira parte do final de Velozes e Furiosos. Então você vai dizer, poxa, mas é que vai estar na continuação. E a gente entende isso, entendeu? Só que não precisa terminar abruptamente e sem dar algum tipo de conclusão. Ele pode concluir e ainda assim deixar um gancho pro próximo filme, entendeu? Só que não é isso que acontece aqui. Esse filme simplesmente acaba no meio de mais uma explosão, fechou tudo ali, aparece uma personagem que já morreu, que acontece em todos os filmes da franquia, e é isso aí, velho. E o Vin Diesel queria mais 2 filmes pra finalizar, mas como não fez grana, vai ter que ser só mais um. Bom, a gente acabou de ver um exemplo de um filme que não tem final e faz uma conclusão ruim. Mas isso não é a regra, porque você pode fazer um filme sem final e ainda assim, como o Léo falou antes, concluir algumas coisas. Que é exatamente o caso de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. E a gente sabe que esse filme é baseado na obra do Tolkien, que é uma obra bastante extensa, uma história com muitos personagens, com todo um universo a ser explorado, só que A Sociedade do Anel consegue finalizar o seu arco, dando pra gente uma sensação de conclusão e ainda assim deixar aberto alguma coisa pros próximos filmes. Você entendeu, velho? No enredo, Frodo Bolseiro parte com seus amigos numa jornada incrível de queimar o anel do seu tio. Complicado, mas é isso. Mas é o que acontece. Ao longo do caminho é formado a Sociedade do Anel, uma organização feita por várias pessoas de várias raças diferentes que tem um objetivo em comum: queimar o anel do tio do Frodo. E a grande treta é que no meio desse rolê, um dos membros da sociedade se vê atraído pelo anel do tio do Frodo. Então ele começa a não querer mais queimar esse negócio, ele começa a querer usar a parada, Ele quer botar o dedo no anel. Ele quer botar o dedo dele no anel do tio do Frodo. E aí a gente vai ver toda essa repercussão do Boromir ali se revelando como esse cara que acaba ficando contra os seus amigos, o pessoal tendo que acabar com essa parada e no fim das contas, Frodo Bolseiro percebendo que a maneira mais segura de ele seguir adiante é sem a Sociedade do Anel. Ele precisa seguir essa jornada sozinho, a sociedade se desfaz, o Gandalf é engolido por um Balrog e o filme termina. E assim, o filme termina realmente, você não sabe se eles vão conseguir queimar o anel, você não sabe pra onde foi os remanescentes da Sociedade do Anel, você não sabe o que realmente aconteceu com o Gandalf, ele realmente acaba ali, só que você consegue entender essa conclusão, entendeu? O filme tem essa curva do aprendizado do Frodo, ele começa com a Sociedade do Anel, ele entende que esse fardo que ele tem do anel pode ser compartilhado, mas no final ele entende que ele tem que quase que encarar isso sozinho, ele vai ter a ajuda do Sam, mas esse fardo é dele. A responsabilidade é minha. Isso, porque esse filme consegue dar uma conclusão, ele vem com essa proposta de mostrar o que é a Sociedade do Anel, ele conta pra gente o desenvolvimento disso e o encerramento dessa parada, e no final das contas a gente fica com uma sensação de que assistimos a uma história, essa história teve um final e ele ainda consegue deixar um gancho pra gente que mostra que existe esperança pra queimar o anel do tio do Frodo e também existe uma jornada muito maior à frente, muito mais perigosa. Então ele é um filme que deixa um gancho
mas ainda assim entrega uma conclusão pra gente. E a gente vai ver esse anel sendo queimado. Não nesse filme, mas eles vão queimar o anel do tio do Frodo. Lá ele 1000 vezes. Monty Python foi um grupo de comediantes britânicos que tinham um humor bem peculiar, o tal do humor britânico, né, que pra muitas pessoas é um pouco esquisito, mas assim, depois que você assiste alguns episódios da série ou assiste os filmes, você acaba entendendo. E vou dizer uma coisa, eu acho muito engraçado. E a primeira empreitada de Monty Python nos cinemas aconteceu em 1975 com o lançamento de Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, que basicamente é uma reimaginação da história do Rei Arthur, com um humor bem ácido, com muita coisa que não faz sentido nenhum e que virou um clássico do cinema de comédia. Os cavaleiros que dizem ni. Que são o quê? Cavaleiros que dizem ni. Please, no more. Também temos o querido Enchanter, que se chama Tim. Temos também a clássica cena do Cavaleiro Negro entrando numa disputa e terminando amputado. Mas empatou, né? Mas foi um empate. Ele não perdeu essa disputa, né? All right, we call it a draw. E mais um monte de cenas maravilhosas, como o filho do rei escrevendo uma carta, o Arthur invadindo um castelo. Esse filme aqui tá lotado de momentos O pessoal icônicos. cavalgando sem ter um cavalo, apenas batendo cocos, é uma coisa estupidamente engraçada. E como é que tem coco na Inglaterra? Andorinhas trouxeram. Ah, tá. What? A swallow carrying a coconut? Mas eu vou dizer uma coisa, tá? Esse vídeo aqui não é sobre isso, mas é que eu começo a falar do filme e eu começo a lembrar. E tem a cena que eles acusam uma mulher de ser bruxa. Essa cena pra mim é a melhor do filme. Isso é maravilhoso. She turned me into a newt. A newt. I got better. E esse filme tem um humor bem curioso, porque tem vários momentos que aparece um historiador lá da televisão britânica de 1975 que ele começa a falar sobre como era aquele período, como funcionava. Então você meio que não entende, tá acontecendo a história, mas tem um historiador, só que isso não conecta com nada. Até que chega o final do filme, quando vai rolar a batalha de dois exércitos. Eles começam a correr um pra cima do outro e aparece a polícia lá prendendo todo mundo e acaba a farra. Vai subir ninguém. Todo mundo aí quietinho aí. E assim, acaba do nada, né? Acaba do nada. Esse historiador já tinha aparecido ali no meio do filme e tal. Ele foi assassinado no meio do filme, inclusive, porque esse filme aqui tem umas paradas que não fazem sentido. Assim, tem um momento em que o pessoal tá sendo perseguido por um monstro de desenho animado. Aí essa perseguição termina quando o ilustrador que faz esse desenho animado é assassinado. Então ele tem umas paradas que não fazem muito sentido, mas esse historiador tava ali contando a história, isso aqui tudo era um filme, no final chega a polícia, para com essa brincadeira toda e o filme termina sem você ver essa batalha dos dois exércitos. All right, Sonny, that's enough. Just pack that in. E fica uns 3 minutos de intermission, uma musiquinha bizarra tocando, e quem assiste não entende nada, mas cara, é genial, né? É maravilhoso. É genial, um dia o Piuí tem que fazer um vídeo sobre Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Cara, eu Só 232 pessoas vão assistir, mas vai valer a pena. A gente vai fazer, dane-se. Duna é um dos livros de ficção científica mais famosos de todos os tempos e para muitos é o melhor livro de ficção científica. Esse livro já foi adaptado em 1984 pelo David Lynch, só que não deu muito certo, o filme era extremamente confuso e foi um fracasso, né? Frágil e inconsistente. Muitos anos se passaram, muita gente disse que era impossível fazer uma boa adaptação de Duna, e aí nós chegamos em 2021, quando o nosso querido diretor, que só se pode falar o nome fazendo biquinho, Denis Villeneuve, foi lá e fez o seu filme de Duna, que foi um grande sucesso, arrecadou ali meia dúzia de Oscar, um monte de indicações e várias premiações, e que era apenas o primeiro capítulo, porque nós teríamos ainda uma parte 2 para encerrar essa história. Pera aí, mas isso não foi dito na época, né? Eles lançaram o filme como Duna,
ponto. O trailer dizia Duna, ponto. A gente não sabia muito bem o que eles iam adaptar, a gente pensava, bom, é impossível fazer toda a história de Duna num filme só, mas é assim que estão anunciando, né? Só que quando a gente foi ver o filme, a gente descobriu que a parada não era assim, não. Eles realmente tinham a intenção de fazer essa primeira parte para depois lançar uma continuação. E isso fica muito claro quando você analisa o enredo do filme, porque ele apresenta o personagem do Paul Atreides, ele é o grande escolhido da história, você acompanha os dramas que ele vive, só que daí no momento em que ele vai conhecer o povo lá da areia que vive naquele planeta Arrakis, simplesmente acaba o filme. Acabou. Esse filme aqui basicamente apresenta pra gente o Paul Atreides, esse universo onde o pai dele é morto, existe uma grande disputa política e ele se vê no meio de todo esse rolo precisando de alguma maneira se envolver com essa jornada. E aí, como o Miguel falou, a gente vai ver durante todo o filme como esse garoto vai de certa maneira se transformando em alguém que vai sim lutar pela sua vida, pela vida do seu planeta, pela sobrevivência do mundo. Só que ao longo da jornada ele vai ter ali visões com uma mulher, que é a Zendaya, ela vai aparecer lá no fim. A gente vai entender que ele precisa assim dar um passo além e tudo mais. E aí chega no fim do filme e basicamente o filme acaba. Ele prepara um excelente terreno para o segundo filme, porque ele nos apresenta o universo, é lindo, é interessante, tem um vilão que é magnético, assim, dá muita vontade de saber pra onde vai isso, mas de repente o filme acaba. Ele tem uma lutinha ali no final, mas pra mim esse filme aqui carece muito de um clímax, entendeu? Falta aquele momento, assim, apoteótico, que não precisa ser uma grande batalha, mas que tem que ter um momento de, sabe, de explosão em alguma coisa. Quando eu vi o filme, eu peço pro editor bipar, eu queria no final. Só que não aconteceu isso, né? Você vê o filme, você tá achando lindo, porque o Denis Villeneuve, meu Deus do céu, esse cara dirige as cenas mais lindas do mundo, você fica realmente captado por aquele mundo, só que no momento que você vai ter aquela conclusão, aquela catarse, aquele momento que você fala, o que é isso? O filme acaba. Então, como o Léo falou, esse filme aqui seta um terreno perfeito para a continuação. E eu acho que essa continuação vai ser realmente muito boa. Mas diferente em Sociedade do Anel, assim, eu acho que esse filme acaba de uma maneira não tão satisfatória. Hoje nós vamos falar sobre Coito Interrompido. É um ótimo filme, é difícil até achar problemas aqui nesse primeiro Duna, mas eu também acho que ele é um filme que não me empolga. Ele me deixa empolgado pro que está por vir, isso sim. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Os irmãos Coen são dois diretores aclamados que já lançaram grandes filmes que são premiadíssimos, como Fargo, O Grande Lebowski e, claro, Onde os Fracos Não Têm Vez, onde a gente vê o Javier Bardem com o cabelo do Beisola. Olha, a minha vida privada só interessa a minha pessoa, tá? Exatamente, e não só o Javier Bardem, mas a gente também vê o Josh Brolin, que interpreta aqui um caçador que num belo dia enxerga um tiroteio rolando, sobe uma maletinha ali, ele pega e tem 2 milhões de dólares. Ele que não é bobo nem nada, vaza com essa maletinha, mas o que esse cidadão não imaginava é que ele seria caçado por ninguém mais, ninguém menos do que o Beisola. E o Beisola, meu amigo, nesse filme aqui, ele não quer vender pastel não, tá? Ele quer matar. Ah, pelo amor de Deus, sai da minha existência, eu tenho que trabalhar. O Beisola é brabo e imparável. Ele vai matando várias pessoas com a sua pistola de ar comprimido, com sua 12 com silenciador. Ele realmente, cara, é uma máquina imparável. Ele tem esse visual questionável, mas enquanto ele tá matando gente, ninguém questiona nada, porque esse cara é doido mesmo. E conforme o filme vai chegando no fim, a gente vai sentindo que, assim, esse cidadão vai dar um jeito de matar o cara que roubou a maleta. E assim, quem não lembra dessa cena, né? Eu não lembro dessa cena. Eu também não lembro. É porque a gente não vê a cena, já que a morte do personagem do Josh Brolin acontece fora da tela. Exatamente. Acontece lá um tiroteio num local fechado, você não vê nada, vê os flashes das balas e tal. E também não mostra o que aconteceu com a maleta, não mostra se o Anton matou ali a esposa do caçador, a gente não vê nada que acontece. A gente só vê o Anton saindo daquela situação, ele vai andando na rua, daqui a pouco ele é atropelado, se arrebenta todo, levanta, dá 2 tapinhas no ombro e vai embora. Fechou. E o filme acaba assim. Well, maybe, but I'm still out of shirt. E tem muita gente que odeia o final desse filme, odeia profundamente, justamente porque ele não dá algumas respostas. Ele deixa aí pra você imaginar, entendeu? Será que matou a esposa do cara, não matou? Não sei. O que será que aconteceu com a maleta? Não sei, imagina aí. Pra mim,
O final desse filme é maravilhoso, porque o que ele tá querendo contar é justamente a história disso aí. O caçador viu ali uma oportunidade de conseguir dinheiro e ele agarrou isso com unhas e dentes. Só que na lei do mais forte, ele não tava ali páreo ao Anton. Então ele acabou encontrando esse trem imparável aí e simplesmente foi atropelado, entendeu? Não tinha o que fazer. Agora, o que aconteceu com o dinheiro, o que aconteceu com a esposa do caçador, isso, sinceramente, eu acho que nem é tão importante. Porque o mais importante é essa caça do Anton pelo caçador. E isso termina. E é bacana ver também como o Anton, ele é esse trem imparável, ele mata todo mundo, mas um carro pode derrubar ele. Agora, sabe o que eu acho mais legal desse filme aqui? Que as pessoas nunca podem se esquecer?